Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje, como sempre, nós vamos trazer um assunto muito relevante e eu tenho certeza que vai ser do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre a importância do sorriso com o especialista em implante dentário, Dr. Stênio Neves. Seja bem-vindo, doutor. Leandro, muito obrigado. É um prazer participar aqui do BH Podcast. Eu espero poder contribuir um pouquinho com um assunto tão relevante que é o sorriso das pessoas, né? Excelente. Quando a gente fala de sorriso, a gente não fala apenas, da aparência, mas da autoestima da pessoa. E eu já queria entrar nesse assunto. Para você, doutor, que já é um profissional da área, tem experiência, qual que é a importância do sorriso na vida de uma pessoa? Na verdade, a gente olha muito a transformação da vida das pessoas através do sorriso. Esse é um lema que a gente traz. A gente participa de um grupo de clínicas, Horizonte Odontologia, que é a nossa clínica, de um grupo de clínicas que tem como foco transformação de vidas. Então, melhora de autoestima, melhora de segurança para falar, para mastigar, para conviver com as pessoas. Então, hoje, a gente, a gente não vende dente, não vende implante. A gente transforma vidas através do sorriso e através do sorriso as pessoas são transformadas literalmente mesmo. Então, transforma a sua convivência com o marido, com a família, no emprego, no teu dia a dia mesmo. Então, acho que hoje o sorriso muda tudo. Completamente. Eu vejo que a primeira impressão, na maioria das vezes, quando a gente conhece uma pessoa e a pessoa tem um sorriso que convidativo, a uma conversa, a conhecer mais sobre essa pessoa, e principalmente no ambiente profissional. Isso conta muito. Tem alguma história, alguma transformação que vocês geraram na vida de pessoas que marcou o senhor como profissional? Tem algumas histórias assim. Nós estamos já há 22 anos já no mercado, então eu tenho algumas histórias e tem algumas histórias impactantes. A primeira história que vem à cabeça aqui é a história do meu pai. Meu pai, eu sou do interior, numa cidadezinha pequena chamada Divino, e, e no interior ainda tem, por incrível que pareça, até hoje tem dentista prático. E lá em Divino era diferente. E meu pai passou pela mão desses dentistas práticos e tudo mais. Durante muitos anos, eu era criança, eu lembro do meu pai usar uma prótese removível, tipo uma dentadura. Não chegava a ser uma dentadura, era uma prótese removível. E ele tinha um trauma gigantesco de dentista. Então, histórias de trauma de dentista, de tratamento odontológico, de barulho do motorzinho, Esse- da Eu, eu agulha. ia comentar isso agora, Aquela pessoa que não gosta nem de ouvir aquele barulhinho do motorzinho. Não, as pessoas chegam no consultório suando, segurando assim na cadeira, travado de tanto trauma que viveu durante a vida inteira. E meu pai não foi diferente. Então, era o tipo de paciente que preferia perder os dentes do que tratar por medo. E hoje a gente conseguiu, por exemplo, através do implante dentário, nós conseguimos devolver o sorriso do meu pai com 13 implantes dentários. Hoje meu pai, lá no interior, é um propagandista meu, porque ele fala assim, implante tranquilo demais, eu fiz 13 de uma vez, e é verdade. Como é que é? 13? 13, 13. Eu entendi inicialmente 3, mas são 13, 13. 13 implantes de uma vez só. No E mesmo isso, dia, no mesmo procedimento cirúrgico, ele saiu de lá tranquilo, não inchou, não teve nada. Por quê? Porque a odontologia evoluiu. isso para uma pessoa que tinha Um um medo, trauma, tinha um trauma de trauma dentista, conseguiu gigantesco. fazer 13 implantes. A história de pessoas traumatizadas é gigante. E hoje a gente até brinca que é a odontofobia, né? Aham, É a odontofobia, a odontofobia. odontofobia. A gente consegue combater isso com várias técnicas. Desde o tratamento humanizado, que é o que a gente tem um foco muito grande lá na clínica, de acolher a pessoa. Você vai no consultório hoje em dia, não tem aquele cheiro de dentista, não tem o cheiro do dentista. Sim. Não tem. Aquele ambiente frio, distante. O ambiente que a gente tenta montar é um ambiente mais próximo possível de um ambiente acolhedor de casa, da sala de casa. Então, por exemplo, o jaleco não é um jaleco branco, é um jaleco de uma cor diferente, para não ter a síndrome do jaleco branco, a pessoa fica até com pressão alta. Então, a gente Exatamente. tenta mudar, a odontologia evoluiu para a gente tentar mudar essa característica e tirar essa odontofobia. Então, a história do meu pai foi essa. Hoje, ele tem todos os dentes lá, feliz da vida. E a gente tem várias histórias. Eu tenho uma história de um paciente que me impactou muito no dia, que foi o seguinte, o paciente... olha que história louca. Ele chegou lá e ele é aquele paciente que segurava na cadeira suando, assim. E suava, e suava. Eu falei,
o que aconteceu? Me conta a sua história, eu quero só bater um papo com você aqui para entender a história. Ele foi me contando. Como é que ele perdeu os dentes? Ele era criança, tinha 8 anos de idade e a mãe dele faleceu. Ele tinha ele mais uns irmãos e ele já tinha alguns dentes na boca. E aí o pai começou a namorar com uma outra moça lá e tal. E o pai era, não sei se era representante comercial, se era caminhoneiro, alguma coisa assim. Eu sei que o pai viajava, ficava semana fora e ele ficava com essa moça que era o namorado do Sim. pai. Um dia, ele pegou essa moça com um outro rapaz, traindo o pai dele. Quando o pai chegou, ele foi e contou pro pai. E aí deu aquela confusão e tal, e a mãe não, a madrasta no caso, né, contornou aquela história. Quando o pai viajou de novo, ela pegou e falou assim, quero ver você falar de novo, contar pro seu pai, não sei o quê. Pegou uma colher de pimenta e pegou a boca do menino e enfiou aquela colher de pimenta, quebrou os dentes que estavam de dente de leite, dente de Nossa bamba assim, Senhora. e ele quebrou. Foi aquela loucura. Sim, E ele hoje tem trauma de pimenta e de dentista. sim. Por Pela causa pela experiência experiência negativa. traumática que ele teve. E um senhor já de 60 anos de idade. Ou seja, ele carregou isso ao longo da vida, um 50 trauma. anos de trauma que a gente conseguiu reverter isso com acolhimento, com conversa. Existem casos que a gente faz sedação para o paciente ficar mais tranquilo, com anestesista, o anestesista vai lá, o paciente dorme e a gente faz todo o tratamento necessário com a maior tranquilidade possível e devolver para ele o sorriso que ele perdeu desde quando ele teve esse trauma com 8 anos de idade. Imagina a história que esse paciente carregou durante toda a vida. Nossa. E ele se abriu lá para mim contando essa história. Então a gente escuta muita história que a gente consegue, através de escutar, que as pessoas hoje não param para escutar as outras pessoas. É impressionante isso, né? Infelizmente. É. É. Escutar o que a pessoa está passando para a gente, ter empatia para poder entender aquele problema e saber a melhor forma de tentar resolver. E chegar numa forma técnica, no caso, para poder devolver o sorriso para a pessoa. Eu acho que é isso o que a gente tenta mais fazer para transformar o sorriso das pessoas. Transformando o sorriso, a vida muda. O Completamente. sorriso é o espelho da alma, não é que fala isso? Exatamente. Então, Não, e é legal porque quando você conta uma história como essa de uma pessoa que tinha dificuldade e já chegou num consultório, como você disse, assim, travado, preocupado, até com uma expectativa negativa, né? Imaginando o que poderia acontecer de ruim, e a pessoa tem uma transformação, eu sim. acredito que a qualidade de vida, a pessoa já acorda no dia seguinte melhor. Cara, é muito legal. A gente, ao longo dessa trajetória, tem algumas histórias assim. Eu tenho uma outra que eu acho muito legal, até de um paciente querido nosso, Marcelino. Marcelino, um abraço para você se estiver vendo, que é um paciente muito querido lá da clínica, todo mundo adora ele. A história dele é muito legal também. Usava prótese total, superior e inferior. Eu não tenho foto dele antes de transformar o sorriso com ele sorrindo. Por quê? Ele não deixava. Ele trabalhava no hospital, trabalha, acho, no hospital, e ele, não sei se ele é técnico de enfermagem, se ele é enfermeiro. Eu sei que chegava no hospital, um monte de enfermeira, vamos tirar uma selfie, hoje em dia o mundo é da selfie, vamos tirar uma selfie e tal, e ele, ó, corria. Por quê? Porque ele morria de vergonha do sorriso dele. A primeira foto que eu tenho dele sorrindo, é até muito legal essa foto, o mais legal é o brilho no olho. Não é o sorriso. Sim. Porque o brilho no olho é que mostra que a gente atingiu a transformação da pessoa. O brilho no olho é que deixa transparecer o que a pessoa está sentindo. O sorriso é lógico que vai impactar porque nós estamos fazendo ele novo. Mas se a pessoa tem um sorriso novo com um brilho no olho, cara, É a satisfação, né, da é. pessoa em sorrir, E, em e, estar. e aí, essa história dele é tão legal que ele, um dia a gente fazendo uma live, eu comecei a contar a história dele sem falar o nome dele, né? E aí ele falou assim: não, eu quero participar. É mesmo? Ele tava Ele lá, fez ele, questão. eu quero participar da live. Aí ele entrou na live. E Já aí entrou sorrindo. entrou e começou a contar a história dele lá, sem combinar nada, não tinha combinação. E foi mal barato, porque, tipo assim, mostrou a verdade que a gente tava passando ali, sabe? Ao vivo, sem combinar nada. Foi até muito legal essas coisas. Então, tipo assim, essas histórias, e a gente se envolve lá na clínica. Essa semana mesmo a gente fez
quando a gente tem alguns pacientes que ficam muito próximos e que o paciente permite também que a gente grave, que a gente faça algumas entregas específicas assim. Tem a história da dona Regina, essa semana a gente fez a entrega lá do sorriso dela, e é uma paciente que ela falou que durante muitos anos falaram para ela que ela não dava conta de fazer o tratamento odontológico. Ela nos procurou e ela tinha se organizado para aquilo. Falou, quem falou que eu não dou conta? Ela mesma É mesmo, já partiu dela a iniciativa. se organizou. Legal. E aí, quando ela chegou para conversar com a gente e tudo mais, eu acho que a gente escuta. Engraçado que desde pequeno eu tenho essa facilidade para escutar, principalmente o mais idoso, sabe? E conversa vai, conversa vem, tudo, ela me explicando o caso dela, eu falei, não, mas a gente consegue fazer. E essa semana a gente entregou para ela. Você lembra do quadro do Faustão, que era Arquivo Confidencial? Eu lembro. Olha que barato, a gente pegou e fez essa semana com ela. A gente pegou gravações dos filhos, dos Que legal, netos, falando da transformação do sorriso dela e tal. Então, no dia que a gente entregou o sorriso dela, tava gravando tudo, a gente colocou na televisão, na recepção, os filhos falando da transformação. Tudo. Foi, tipo assim, eu tava em São Paulo no treinamento, eu fiz questão de gravar um vídeo para falar para ela o tanto que a gente estava satisfeito dela ter conseguido transformar o sorriso dela, de transformar a vida dela. E ela falou assim: eu quero comer meu churrasco. Legal. E ela. E foi aquela comoção na clínica inteira, sabe? Porque foi tipo um arquivo confidencial Isso mesmo. que eu imaginei, a emoção deve ter tomado conta Não, da clínica. foi um barato, foi um barato. A gente tá até. Agora a gente vai divulgar esse vídeo, foi semana passada que a gente fez. Então a gente está com esse processo de tentar humanizar um pouco mais a odontologia. Existe a parte técnica, existe a parte que é científica, que a gente tem, não pode deixar para trás, que essa parte a gente não abre mão. Então, tipo assim, os pacientes que passam pela gente, a gente tenta montar o melhor tratamento possível dentro das técnicas atuais, com tecnologia mesmo, tipo assim, o melhor implante do mundo, o melhor implante nacional, radiografias panorâmicas, escaneamento, faz o possível para entregar o que há de mais tecnológico na odontologia atual. Associado a isso é um quadro de humanização, para tirar exatamente esse ranço que vem da odontologia antiga de sofrimento. Então, se a gente conseguir humanizar a odontologia nesse sentido, eu acho que a nossa missão vai estar mais próxima de ser cumprida. Eu acho que é esse o papel, assim. Muito legal. E, doutor, eu achei excelente uma frase. Nós entregamos o sorriso. E é literalmente isso que vocês fazem, né? Não é fazer um procedimento cirúrgico, porque, querendo ou não, sua formação é como cirurgião dentista. Sim, sim. Mas isso é a parte técnica, né? A parte profissional, a parte científica. Exato. Mas, além disso, o objetivo final é entregar esse sorriso. Eu achei excelente essa frase. É engraçado porque a odontologia tem tanto essa coisa de cirurgia, né? Vamos fazer uma cirurgia. A pessoa fala cirurgia e já pensa assim, nossa, não, acabou. Eu brinco dos implantes lá, como assim, ó, a pessoa imagina, não, eu quero fazer tudo menos o implante. Mas por quê? Não, porque eu tiro todos os meus dentes, mas não faço implante. Sabe? Ó, eu falo, ó, para fazer um implante é muito mais traumático para o paciente muito menos traumático para o paciente do que a extração de um dente. Então imagina o seguinte, você vai extrair um dente, Peraí, como é que é o implante? O implante é menos traumático, muito menos traumático do que a extração de um dente. Então, as pessoas, principalmente quem já perdeu dente, sabe o que é o trauma de tirar um dente. Nossa, eu vou comentar aqui uma experiência que eu tive para tirar o siso, extração de um siso. Ou seja, o implante normalmente é muito mais simples. É mais simples do que tirar um siso. Muito mais. O siso, então, é muito mais. O siso é mais complexo ainda. Porque às vezes o siso está deitado e tal. Então, mas o processo de extração do siso ou de qualquer dente é mais traumático do que o implante. Só que as pessoas não têm essa visão. O desconhecido, ele gera uma coisa na cabeça das pessoas que a pessoa imagina que vai ser uma furadeira Bosch, um dentista, entendeu? Uma furadeira com um parafuso. Apertando a boca da pessoa. E isso não existe. Então, é uma coisa delicada, é uma coisa muito menos invasiva do que as pessoas imaginam. Então, as pessoas chegam lá achando que não tem jeito. Que não, eu prefiro muito mais extrair todos os meus dentes do que
do que fazer implante. Eu acho engraçado que as pessoas têm uma história tão, uma história tão enraizada de dentista. Eu vou te contar a história de um senhor lá da cidade dos meus pais. Porque a maioria tem muita gente que pensa que fazendo implante vai ficar livre do dentista. Tipo assim, não, arranquei todos os meus dentes, fiz tudo em implante, acabou. Não vai sentir dor mais, não tem cárie. Acabou no dentista, não precisa ir lá mais. E é uma mentira. Verdade, muita gente, principalmente pessoas mais idosas, comentam isso. Ah, não, vou resolver. Resolvi. Eu não É. quero mais saber de dentista. E aí eu conto a história de um amigo do meu pai lá da minha cidade. Ele era caminhoneiro e me parece que ele sofria muito de dor de dente. Durante a vida, trabalhando, ele nunca tinha tempo e tudo. E aposentou e voltou lá para a cidade dos meus pais. Meu pai, depois de muitos anos, reencontrou e falou assim: Ô, fulano, o que você tá fazendo aqui e tal? Ele tava tomando uma cervejinha, comendo um tira-gosto. Na verdade, ele tava tentando comer um tira-gosto. E ele sem nenhum dente na boca. Nossa. Sem nada, não tava de dentadura. Não tava sem nada mesmo, literalmente a boca murcha. Sim. Aí, pô, você tá sem dente, o que aconteceu com você? Resolvi o problema da minha vida. Nunca mais quero ir no dentista. Mas tava completamente sem dente. Nem dentadura tinha. Não Imagina. mastigava nada. Até imagino. Ele Imagina só se, mudou o problema pra se poder o fosse um problema. torresmo ali, era quase Não, impossível. Não dava. 0% de chance de fazer. Então, tipo assim, ele não tava mastigando nada, é verdade. Mas realmente, ele só mudou o problema. Em vez de ir no dentista, vai ser um dentista, um médico para tratar o estômago dele, o intestino e por aí vai. Totalmente. Então, tipo assim, as pessoas que têm essa visão de que fazendo um implante dentário, colocando um sorriso novo, vai ficar fora do dentista, é mentira. E isso, a gente não quer vender isso também. A gente tem que pensar o seguinte, eu até falo essa frase sempre: nada substitui o dente que Deus deu. Nada substitui. Se for possível salvar o seu dente, a gente lá na clínica tem a filosofia da cura e da salvação do dente natural. Desde que isso seja possível, é claro. Agora, não podendo salvar o dente, o implante é a melhor solução para quem já perdeu o dente. Então não existe substituto melhor para quem já perdeu do que o implante dentário. Muito bom. Eu já ia entrar nesse ponto comparando o implante com as outras opções que existem, né? Normalmente a prótese, né? Isso, Removível, isso. como você comentou aqui. Qual que é o principal benefício do implante em relação à prótese? São vários. Mas eu acho que o principal benefício de quem substitui o dente que perdeu por implante dentário é o que mais se aproxima da qualidade mastigatória e estética do sorriso natural. Legal? Ou seja, até a estética é mais próximo do natural do que uma do que uma, prótese. do que uma prótese removível. Até porque a prótese removível tem um critério que é fundamental de se pensar, que é a insegurança que ela gera nas pessoas. Então, toda pessoa insegura, ela não vai extrair dela o melhor sorriso dela. Porque a insegurança não permite que ela seja ela mesma. Sim, Aquela gargalhada mais natural, ela não vai existir. Ou vai existir assim, ó, entendi. com a Que mão tem na uma boca. preocupação de acontecer algo, de É, de sair, soltar. soltar. Quantos vídeos na internet não tem de dentadura que Verdade, cai? De verdade. pessoas, ah, só pra uma vela cai a dentadura. Tem um monte de meme. E as pessoas não querem viver isso. Sim. Então a própria segurança que o implante dá já é talvez o maior benefício. Além da qualidade mastigatória, além da qualidade estética, eu acho que a segurança e a melhora da autoestima e a pessoa poder ter o melhor sorriso dela para a vida não tem preço. Olha só, um ponto interessante para a gente abordar, porque tem muita gente que vê isso, o implante, como algo muito distante. Seja pelo procedimento, né, que a pessoa imagina que vai ser, entendi, Com a que mão tem na uma boca. preocupação de acontecer algo, de É, de sair, soltar. soltar. Quantos vídeos na internet não tem de dentadura que Verdade, cai? De verdade. pessoas, ah, só pra uma vela cai a dentadura. Tem um monte de meme. E as pessoas não querem viver isso. Sim, Então a própria segurança que o implante dá já é talvez o maior benefício. Além da qualidade mastigatória, além da qualidade estética, eu acho que a segurança e a melhora da autoestima e a pessoa poder ter o melhor sorriso dela para a vida não tem preço. olha só, um ponto interessante para a gente abordar, porque tem muita gente que vê isso, o implante, como algo muito distante.
Seja pelo procedimento, né, que a pessoa imagina que vai ser doloroso esse procedimento, e também às vezes até a questão de investimento. É tão distante, doutor, quanto o pessoal imagina? Já foi mais, já foi mais. Eu lembro que a gente já faz implante há 18 anos. Eu já trabalho com implante há 18 anos. E eu já peguei o implante um pouco mais acessível. Na época, na época que o implante veio para o Brasil, ele custava US$ 3.000, US$ 5.000. Era uma coisa, tipo assim, padrão público A. Hoje em dia, a gente tem hoje uma aproximação muito grande do investimento para todas as pessoas. O que a gente lá na clínica pensa é o seguinte: eu não acho certo o sucateamento da profissão. Sim. E existem muitas clínicas que não se pagam o custo que está cobrando ali, tanto é que acabam fechando, deixando as pessoas na mão e tal. Isso acontece, já aconteceu algumas vezes na história aí, tanto de BH quanto do Brasil, a gente nota isso. Então, lá na Clínica Horizonte Odontologia, eu quero entregar o melhor custo-benefício para a pessoa. Então, tipo assim, é um investimento acessível. E além disso, a gente tem programas de formas de pagamento que permitem que desde a pessoa mais simples possa executar aquele procedimento. Ah, Stênio, mas às vezes eu tenho que reconstruir uma boca inteira. É lógico, você pegar 50 anos ali de luta com a odontologia, sempre fazendo remendo nos dentes, e que você chega que a boca está toda, a gente chama de colapso oclusal, o colapso da boca, você reconstruir aquilo tudo, gera um investimento maior. Sim. Mas eu até conto a história de uma paciente lá do interior, da cidade dos meus pais, que ela era. A história dela é o seguinte: ela chegou, ela era professora primária de zona rural do interior, e ela tinha várias falhas, dente para extrair, dentes perdidos, uma estética que estava incomodando ela muito. Só que a história dela é o seguinte: ela era professora, ela praticamente arrimo de família, que o marido tinha um problema e nem sempre fazia bicos e tudo mais, 2 filhos ou 3, se não me engano. E ela falou assim: eu vou cuidar de mim. Ela se priorizou. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se coloca como prioridade na vida dela, ela dá conta de tudo. E aí a gente faz nossa parte. O que eu combinei com ela? Ela precisava reconstruir uma boca inteira. Era muito investimento, era um Sim. investimento alto. Só que eu programei, era como se fosse fazer uma reforma. Ela tinha que reformar a casa dela inteira, a boca dela toda. E ela não tinha condição de fazer tudo, mas ela se colocou com prioridades. Eu falei: você está comigo? Vamos combinar. Eu dividi o tratamento dela em etapas, de forma que ela foi fazendo as etapas todas, e é importante frisar, porque se a pessoa começa e para, É um processo. Existe exato, um processo. tem que ter um processo, porque se a pessoa começa e para, ela vai piorar, além de perder o investimento, ela piora o quadro que ela estava. Então, se a pessoa se programar, a gente vai fazer no tempo dela o que tem que ser feito da melhor forma possível. Então, até para casos mais complexos, onde o investimento é mais alto, a gente consegue planejar. Essa paciente mesmo fez tudo que tinha que fazer na boca dela. No dia que terminou, foi até muito legal, porque demorou 5 anos de tratamento. Ah, mas ela veio 5 anos no dentista todo mês? Não, ela foi fazendo etapa por etapa, pagava aquela etapa e foi fazendo. A gente facilitava o pagamento, a gente facilita o pagamento. E aí, a partir do momento que ela foi fazendo o tratamento dela todo, ela foi vendo a transformação, ela foi. Você vê a imagem do brilho no olho que eu falei com você. O brilho no olho é que determina se a gente está alcançando o que a gente quer. No final do tratamento, no dia que entregou, que eu entreguei o espelho assim pra ela, isso foi muito legal, porque, tipo assim, ela começou a chorar e foi uma choradeira total. Eu comecei a chorar porque a gente se envolve com o paciente, sabe? Imagino. Porque, tipo assim, é uma história de vida que a gente está transformando ali depois de muita luta. Então, tipo assim, o investimento odontológico, o melhor custo-benefício, ainda assim é um investimento necessário de ser feito? Sim. O que a gente faz é tentar aproximar esse investimento para a maioria das pessoas. As pessoas que necessitam de implante dentário hoje conseguem fazer. Totalmente. É como o tempo, o dia a dia, né? A prioridade que a pessoa dá, a importância que a pessoa vai dar para aquele item. Por exemplo, tem tantas pessoas reformando a casa, mas às vezes deixando um sorriso de lado. Aconteceu isso comigo É recentemente, que, mesmo? que uma senhora foi conversar com a gente e tudo mais. Tava ela e o marido. O marido ficou do lado de fora e ela entrou.
E a gente conversando e tudo, eu falei assim, mas é prioridade para a senhora fazer o tratamento agora? Não, é prioridade, eu estou me organizando, eu não aguento mais usar essa prótese, usar uma prótese removível, eu quero cuidar de mim e tudo mais, nananana. Beleza. Aí eu falei assim, mas é a senhora que faz a parte financeira lá? Não, meu marido, ele está aqui fora, posso chamá-lo? Chamei o marido e o marido não participou da conversa toda porque ele não quis entrar. Então ele não entendeu A tudo que a gente estava importância. passando para ela ali. A gente, lá na clínica, a avaliação nossa, a gente conversa com o paciente, a gente tenta entender a história dele, a gente faz a gente tenta trazer para a gente qual é a real necessidade dela. A gente faz um acolhimento personalizado. Aí a gente põe, por exemplo, lá na clínica, a gente tem uma televisão no teto. Quando o Olha paciente só, deita, diferente, hein? deita a cadeira, ela deita e vê a televisão ali, a música que ela escolheu lá fora. Ah, não, eu gosto do. Essa senhora gostava de fundo de quintal, que eu acho barato. Aí ela chegou na sala, já estava tocando fundo de quintal para ela para trazer aquele acolhimento, não era um consultório odontológico, mas tipo assim, ela conversou, me explicou o que tinha acontecido com ela, sentamos ela na cadeira, ela viu lá a música que ela gostou, falou, não, que legal, a cadeira faz uma massagenzinha na hora da avaliação, e aí a gente tira foto com uma câmera intraoral e põe numa TV para ela enxergar como é que a boca dela tá hoje, Olha só, é porque a pessoa percebe a a realidade. realidade. Isso. E depois disso a gente volta para montar para ela o plano de tratamento dela baseado no que a gente conversou. Essa é a sequência. Só que quem tá do lado de fora, que era o marido, não tinha assistido isso. Então, quando ele chegou, eu falei assim: não, eu tô fazendo uma reforma lá e a boca dela vai ficar para depois. Olha Eu só. não sei o que aconteceu depois entre marido e mulher, mas a gente não conseguiu, porque a prioridade dela era a boca dela, mas do marido era a reforma. Era a reforma. Sim, Infelizmente. 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 E Porque é engraçado isso porque quando as pessoas estão bem, tudo flui. E totalmente. é por isso que a importância de se cuidar, e a saúde bucal faz muito parte disso, é fundamental para que as outras coisas passem a fluir normalmente. Então, eu acho que a importância das pessoas se conscientizarem, e o nosso papel de divulgar isso cada vez mais é importante, se conscientizarem que se ela tiver com a sua saúde em dia, saúde física, saúde mental e saúde bucal, um sorriso legal, ela naturalmente vai atrair coisas boas para a vida dela. Seja no financeiro, seja no trabalho, seja na família, seja no ambiente da casa dela, na família como um todo. Então, talvez a reforma ia ficar muito mais fluida se Sim, ela se tivesse se sentindo bem, com a autoestima elevada, porque quando você está bem, com a autoestima elevada, tudo gira e conspira a seu favor. Então a gente tem muitas, pensa muito nisso na hora de fazer a transformação da vida das pessoas, porque muita gente chega lá deprimido. sim. Até porque o sorriso, ele tá muito ligado à convivência social, né? As pessoas, a forma que essa pessoa se sente bem Isso. próximo ou no meio de outras pessoas. Cara, o mais incrível é que a gente recebe pessoas lá, pensando nesse fator aí, que a pessoa tá, às vezes, separada do marido há alguns anos. A gente tem muita história de pessoas lá de 50 e poucos anos que se separaram e a família tá para baixo e tudo mais, e que fala assim, mas você não arrumou um namorado? Fala assim, tem 20 anos que eu não beijo na boca. Nossa. Mas por quê? Eu morro de vergonha da minha prótese. Ou seja, gera esse distanciamento social das pessoas, às vezes Total. até da amizade, Às vezes, principalmente do relacionamento, a mas pessoa até não novas consegue sair de amizades. casa. A pessoa recebe convite, às vezes, para ele poder almoçar fora, jantar fora, ou numa festa de aniversário, às vezes do neto, e não consegue ir porque eu não posso comer nada, não consigo comer nada, não consigo mastigar. Isso é incrível, por incrível que pareça, hoje em dia tem muitas pessoas que sofrem com esse tipo de constrangimento passam a se retrair, a não conviver com as pessoas por não conseguir comer. Nossa, eu tô imaginando aqui cenas, são vários casos, desde um relacionamento, convivência familiar em casa, né, Isso. marido, filhos ou esposa e filhos, convivência profissional, tudo isso é transformado quando a pessoa recebe um novo sorriso. Completamente, completamente. E a grande mensagem que a gente gosta de deixar para os pacientes é: primeiro cuide de você. Primeiro cuide de você. E eu escutei isso desde de quando a gente
começou a faculdade não te prepara para ter essa coisa técnica. Mas eu comecei a procurar coisas de formas de como é que eu ia impactar mais a vida das pessoas. Então, quando eu comecei no mercado de trabalho em 2001, eu fui trabalhar numa clínica em Venda Nova. E lá o proprietário na época, até um amigo meu e tudo mais, eu vi a forma dele lidar com os pacientes, sabe? Que era uma forma de tratamento diferente, assim, do conexão mesmo, a conexão. Era diferente do padrão do mercado que normalmente Sim, você via. sim, sim. E ele falava muito comigo sobre isso, sabe? Tipo assim, como é que você tem que se conectar e como é que isso vai impactar no seu atendimento. Eu tenho pacientes que, dessa época, eu trabalhei 6 anos lá nessa clínica em Venda Nova, eu já tinha montado a clínica no Barro Preto, mas continuei trabalhando lá uns dias, durante 6 anos. E é engraçado que, de vez em quando, aparece um paciente dessa época. Cara, eu consegui te achar na rede social. Consegui te Olha achar na rede só. social e vim aqui atrás de você. Porque desde aquela época, você é recém-formado. O que você falou, o que você fez na minha boca tá aqui até hoje. Mostra lá e tudo. Eu acho mó barato isso, né? Muito Porque, tipo legal. assim, é sinal de que a gente tá no caminho certo. E hoje a gente tem uma equipe grande. Então, tipo assim, a Horizonte Odontologia, nós somos 2 unidades aqui em Belo Horizonte. Então a gente está no Barro Preto há 21 anos, até está comemorando o aniversário da clínica esse mês. E uma unidade na Floresta, no bairro Floresta, na rua Pouso Alegre. E nessas 2 unidades, é, é, eu sou um só, né? Não consigo. Não dá pra. Então hoje eu e minha esposa, a gente faz a gestão das 2 clínicas, tanto da parte operacional, que é a parte onde a gente tem a equipe lá de pessoas que são colaboradores, que são as recepcionistas, são as pessoas que auxiliam a gente no tratamento, que fazem a parte de telemarketing e tudo mais, até a equipe de dentistas, que são replicadores da minha filosofia. Então, por exemplo, essa história assim, ó, o dente que Deus deu não tem substituto. Se a gente puder salvar o dente das pessoas, é o que a gente prefere. São falas minhas que a gente tenta fazer o possível para os dentistas sempre replicarem isso. Se a gente puder salvar o dente, vamos salvar o dente. Então, Legal. É um atendimento padronizado. É um é, padrão de qualidade, na a gente verdade. tenta aproximar o máximo possível a filosofia que a gente acredita e replicar ela na clínica, é como se fosse Sim. a cultura da clínica, né? Então, a cultura do Horizonte Odontologia é um atendimento humanizado, é ter atenção aos detalhes, é ter um comprometimento com o paciente, comprometimento com a gente ali na clínica. Então, a gente busca tratamento de excelência, tentando sempre valorizar a saúde bucal das pessoas. Se a gente Excelente. conseguir isso, a gente cumpriu nossa missão. E eu acredito que tem cumprido muito essa missão nos últimos, o quê? 21 anos? 21 anos, 21 21 anos. anos. A gente inaugurou a clínica do Barro Preto eu lembro exatamente a data, dia 21 de outubro de 2002. 21 de outubro de É, 2002. E agora, esse mês está completando 21 anos 21 tá anos. ficando a maioridade legal, né? Com É 21 isso anos. aí. 21 anos de clínica. A gente teve sócio durante algum tempo, a gente caminhou com sociedade durante muito tempo, e desde 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente está sozinho lá na clínica. Então, eu e minha esposa, a gente fez uma revolução lá em relação à parte estrutural, à parte do atendimento. Então, a clínica se transformou no que a gente sonhava, na odontologia que a gente sonhava, assim, de tentar entregar o melhor para as pessoas. Aí tem toda a história de atendimento, de forma de pagamento, de entrega de trabalhos e tudo mais, uma equipe de especialistas grandes. Então, a gente tem hoje 17 especialistas, desde a parte de implantes, de cirurgia de implante e tudo mais, até a parte de prótese. E todos os pacientes passam por uma equipe de avaliadores, eu e mais 2, onde a gente diagnostica o que o paciente precisa, todo o processo que ele vai passar lá na clínica e monta para ele a melhor forma de tratamento. Esse tratamento, a gente senta, eu e os 2 avaliadores, para validar aquilo ali com os exames. Então, a gente tem radiografia panorâmica, que faz na própria clínica, a gente tem radiografia digital, a própria câmera intraoral, para poder validar o que a gente está passando para o paciente. Que ótimo. Validado e o paciente conseguiu entender o processo, a gente começa o tratamento passando para a equipe de especialistas. Terminou, o paciente retorna para a gente dar o padrão de qualidade. Tem que estar legal.
dar garantia do paciente. O paciente tem que sair de lá feliz. Eu acho que se eu puder garantir que ele vai sair feliz, tá tudo certo. Muito bom. E tudo isso com uma comodidade, porque você comentou agora que ele nem precisa de sair da clínica para fazer essa radiografia dele. Não, não. Lá na clínica a gente tem já a radiografia panorâmica, a gente adquiriu ela já há quase 3 anos. E realmente é uma comodidade. As pessoas, eu imagino que as pessoas hoje não querem ficar andando. Ah, agora você vai fazer o canal lá no fulano de tal. Ah, agora você vai fazer o raio-x ali. Agora você vai fazer. Então, quanto mais você conseguir agregar e deixar o paciente ter a resolução toda da clínica, do processo dele de saúde dentro da clínica, melhor. Completamente. Né? Então a gente tem buscado cada vez mais se aprimorar nisso. Desde fazer. A gente está até com um projeto agora de expansão, talvez vá sair para o próximo ano, quem sabe, de criar até uma condição de ter um laboratório interno para poder facilitar e aproximar mais para a possibilidade, por exemplo, de fazer a transformação do sorriso todo num dia só. E doutor, eu acredito que esse atendimento, essa comodidade faz toda a diferença. Porque da forma que você apresenta o atendimento das pessoas e o seu atendimento conversando aqui, gera essa satisfação para a pessoa, né? O bem-estar da pessoa, ter a credibilidade, a confiança, que é um profissional sério, uma equipe séria, A gente não que tem uma começou ontem, história. né? Não começou ontem, são 21 anos. E é engraçado que eu comento que não sei por quê, não sei por quê. Eu fui escolhido pelos 60 a mais. É mesmo? Fui escolher. Não foi eu falei assim, não, eu quero me nichar meu público para os 50 a mais, 60 a mais. Não. Mas, não sei. Eu tenho uma história de quando eu era criança. Meus pais, nós somos de uma cidade chamada Divino, pequenininha lá no interior, na zona da mata. E final de ano, assim, meus pais e meus tios, a gente passava uns dias no Espírito Santo. Como eu acho que a maioria dos meninos, né? Sim. E aí, num dessas idas pra lá, passamos dias na praia, foi um tio-avô. A esposa era irmã do meu avô. Um tio-avô, o tio Carlinho, ele gostava de contar história. E ninguém tinha paciência de escutar as histórias dele, porque ele falava muito lento, muito devagar, muito rico em detalhes e tal. E eu tinha paciência. Eu escutava as histórias todas. Eu lembro das histórias que ele contava a origem da família da minha avó, do meu avô, na verdade, e tal, e contava. Eu acho que isso eu trouxe para cá, para odontologia, porque hoje eu tenho paciência para escutar eu chamo minhas doninhas. Essas daí. Elas vão contando as histórias e tudo mais, porque isso, as pessoas hoje estão muito carentes de atenção, né? Então, se eu conseguir entregar um pouco de atenção, se eu conseguir entender o que está trazendo a pessoa ali para poder a gente tentar ajudar, se eu conseguir fazer uma forma financeira que seja acessível para ela, e além disso, ainda conseguir transformar a vida da pessoa, pô, tá top. É isso Tá aí. top, tá top. E a pessoa sai satisfeita, É o que a gente- recebendo um novo sorriso. É o que a gente espera. É o que a gente espera entregar. Muito legal, doutor. E eu tô vendo aqui, né, a gente conversando que o nome da clínica tá diretamente ligado a Belo Horizonte, Isso. né? Me conta um pouco mais sobre essa história, né? Que você não é natural de Belo Horizonte, Sim. mas construiu essa carreira, toda a jornada aqui em Belo Horizonte. Na verdade, eu sou de uma cidade. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Barra do Piraí. Meu pai trabalhava lá na época e tudo mais. A esposa do patrão do meu pai era dentista. E ela. Eu não lembro, né? Conta a história que minha mãe me levava no consultório sempre para aplicar flu, aí eu ficava brincando, subindo e descendo a cadeira e tudo mais. E meu pai era balconista de farmácia, depois a gente foi para Divino, que é a cidade dos meus pais no interior de Minas, eu tinha uns 4 anos de idade. E na época meu pai montou uma farmácia. E convivia muito com o médico da cidade, então ele ficou falando na minha cabeça, ó, eu tenho que fazer medicina, e durante muitos anos eu falei que ia ser médico. Olha só. Durante muitos anos. Mas até esse momento, Não sem tinha- nenhuma expectativa na área de odontologia. Não, até porque não tem ninguém na família nem médico, nem dentista. Mas eu sabia que tinha a ver com a área da saúde, me identificava mais, não era a área de exata, era saúde Já mesmo. tinha uma afinidade nos estudos também. Isso. Aí, quando eu saí de casa para poder estudar com 15 anos. Ser do interior, você fica lá, ou você sai pra luta, né? Então, a gente foi morar em Viçosa, eu passei num colégio federal lá, chamado Colune.
E esse colégio, dentro da UFV, Universidade Federal de Viçosa. E o primeiro, o segundo, terceiro ano científico lá. Então eu tinha 15 anos, fui para lá. Quando eu estava na véspera de fazer a inscrição do vestibular, o colégio entrou de greve. Isso aí se preparando para a medicina. E até então, medicina. E aí, na época, eu falei assim, poxa vida. E aí eu falei, não, vai demorar, vai ser rapidinho. Então, acabou que a greve foi se alongando, alongando. Foram 3 meses de greve. Isso gera em qualquer estudante, imagina, na minha época não era Enem, né? Era vestibular mesmo. Então, você tinha que É, escolher ali aonde você ia fazer e tal. E era muito era concorrido. literalmente um processo seletivo Processo mesmo. seletivo Isso aí. total, é. E na época, me gerou uma insegurança muito grande em relação à medicina. O que que eu fiz? A gente começa, com essa insegurança, começa a pensar em outras possibilidades. E é engraçado que Deus prepara as coisas pra gente. Eu não sei de como, mas eu achava que o ambiente hospitalar não era pra mim. Achava mesmo que o ambiente hospitalar não era pra mim. Eu achava que o ambiente frio, lidar com uma proximidade muito grande da morte, me deixava um pouco apreensivo. E além disso, você não tem horário, você tem um plantão, então aquilo ali não me incomodava um pouco. Quando eu fui fazer a inscrição no vestibular, eu comecei a pesar isso e a odontologia veio. Falei, não, eu posso montar meu consultório, eu posso ter uma agenda um pouco mais tranquila. E a partir daí foi a hora que surgiu a odontologia. Então eu mudei praticamente próximo da inscrição do vestibular por causa desses fatores. Eu não sei se teve influência lá da doutora Deusuíta, que ela chamava lá em Barra do Piraí, mas provavelmente teve um pouco de influência sim. Eu sei que a odontologia veio a partir daí. E aí eu fiz o vestibular aqui para Belo Horizonte, na Federal, e graças a Deus passei, foi tudo bem, vim para cá em 97. Engraçado que eu tinha feito prova pro Cefet aqui antes, em 94, tinha passado para informática, nada a ver. Informática ia ser um mercado completamente diferente. Totalmente diferente. E passei para fazer aqui, mas eu não quis vir, que eu achava Belo Horizonte muito grande. É Eu mesmo. sou de Divino, uma cidade de 20 mil habitantes, passa uma cidade desse tamanho aqui. O meu bairro tem mais gente que Divino. Olha só, a história já estava traçada ali para Belo Horizonte. E aí, tipo assim, quando eu vim morar em Belo Horizonte, durante 6 meses, assim, você fica naquele bode, que você sai de Viçosa, uma cidade de 60 mil habitantes, para Belo Horizonte, uma cidade de 2 milhões, 3 milhões, te assusta um pouco, né? Mas hoje eu sou apaixonado por Belo Horizonte. E aí eu formei e não quis voltar. Comecei a trabalhar aqui. E aí a minha carreira foi feita toda aqui. Eu comecei a fazer curso, fazer especialização de implante. Depois de uns anos, montei a clínica com alguns sócios, peguei empréstimo. Tem uma história, tem uma história assim, foi tudo é muito luta, tem sempre uma luta, né? Eu lembro que quando eu tinha montado a clínica, eu tinha feito um empréstimo chamado Proger, Programa de Geração de Emprego e Renda. E esse programa do governo era muito legal, mas era burocrático, não era tão simples. Você tinha que ter uma pessoa para indicar, um gerente lá, o gerente tentava te empurrar uns produtos lá por fora e tal. E com muito custo eu consegui. Lembro na época, 10 mil reais para poder montar a primeira clínica com mais 2 sócios e tal. Era para Para iniciar. iniciar, aí você tinha É, 6 meses de carência, só que 6 meses a clínica não vira. Eu lembro imagino. que quando comecei a pagar a prestação, na primeira prestação eu consegui pagar. Na segunda já foi difícil conseguir pagar. Na terceira eu peguei emprestado com meu irmão. Na quarta já não deu mais. E eu lembro que na quinta prestação minha mãe me ligou. Falou assim: Ah, meu filho, parabéns. E era em maio, meu aniversário é em março. Eu falei assim: Mas por que parabéns? Não, parabéns porque hoje é a data do seu batizado, é a data que você nasceu para Deus. E nessa época eu tava no auge do estresse, assim, que eu não conseguia pagar o imposto, e a clínica ainda virando, começando, e a gente trabalhando e tal, e morando sozinho. E aí eu lembro que eu desabei pra chorar. Eu acho que é o mais próximo da depressão que eu imagino na vida foi essa época. Foi uma época muito complexa. Mas é aquela coisa assim, eu acho que nesse dia que você nasceu pra Deus, eu acho que deu uma força tão grande que no outro mês a clínica começou a dar um dinheiro pra mim. E aí eu Foi, comecei, foi uma virada, assim. Foi foi um incentivo ali. maio de 2003. Maio de 2003, ou seja, até uma ligação da sua mãe ali, Que falou, foi foi mais um parabéns, incentivo. meu filho. Hoje você nasceu. Hoje é a data que comemora o dia que você nasceu pra Deus. Legal, e comemorando agora os 21 anos após, Exato. né, esse início, parece que tem um evento que vai acontecer aqui em Belo Então, Horizonte que é bem importante. exato. A gente até comemorando essa data tão especial pra gente, 21 anos de Horizonte Odontologia. Eu até quero convidar você que tá aqui com a gente aqui no podcast. Esse evento é muito importante pra gente, porque a gente tem mais de 10 mil sorrisos transformados.
10 mil vidas que a gente atendeu ao longo desses 21 anos, tanto na Horizonte Odontologia Barro Preto, que é a clínica mais antiga nossa, junto com a Horizonte Odontologia Floresta. Então, em comemoração a esse mês tão especial para a gente está com condições super especiais lá na clínica, tem um evento, você vai ser totalmente acolhido de uma maneira completamente diferente, acima do que a gente normalmente já entrega para as pessoas. Então, se você tem interesse em nos conhecer, em conhecer a Clínica Horizonte Odontologia e ter seu sorriso transformado pela gente, se dê a oportunidade, se coloque como prioridade, que eu tenho certeza que a gente pode transformar a sua vida através do sorriso, que é o nosso lema lá da odontologia, da Horizonte Odontologia. Excelente, doutor. E você fazendo esse convite, eu lembrei aqui de uma pergunta. Qualquer pessoa pode fazer o implante dentário? A maioria das pessoas pode. A maioria das pessoas pode. Através desses exames que a gente faz, a gente avalia exatamente isso. Primeiro, se a pessoa tem uma condição de saúde geral boa. Então, por exemplo, mas eu tenho diabetes, então eu não posso fazer implante. Não é uma verdade. A diabetes é uma doença importante, é uma doença crônica, é uma doença que merece o controle, mas o paciente que é diabético controlado, ou seja, que faz o controle direitinho, que toma a medicação correta, que não abusa do açúcar e tudo mais, que é a questão do diabético, a gente trata ele como um paciente normal. Então, pode fazer. O paciente, eu sou fumante, posso fazer implante? Pode. O que acontece em relação ao cigarro? O cigarro limita o resultado do implante, mas não atrapalha a realização. Então, por exemplo, a gente fala que o sucesso de implante dentário é em torno de 95%. O paciente fumante tem um sucesso um pouco mais baixo, 70%, 75%, que ainda é alto. Ainda é alto. É lógico que se puder parar de fumar, melhor. Melhor, né? Eu acho que todo fumante já sabe o malefício que o cigarro mostra. Já melhora o sorriso e deixa o cigarro de lado. Tem muita gente que usa a melhora do sorriso como um gatilho para parar de fumar. E a gente acha isso lindo, ótimo. Se eu conseguir, através do sorriso, fazer a pessoa melhorar a saúde dela através de parar de fumar, opa, mais uma coisa que vai trazer benefício para ela. Então, nesse fato também, mas isso, eu não tenho osso. Aí a gente tem que avaliar, porque existem técnicas hoje que podem fazer reconstruções ósseas que permitem que a pessoa faça o implante também. Então, a maioria das pessoas podem e devem usar o implante dentário como forma de substituir o dente que a pessoa já perdeu. Excelente. Doutor, para a pessoa que tem dúvida se ela pode ou não, para ela entender como que funciona esse procedimento, como que ela entra em contato com vocês? Então, a gente tem, eu vou passar aqui meu Instagram, @Dr. Estênio Neves. O Instagram da clínica do Barro Preto é @Horizonte Odontologia, @Horizonte Odontologia, _ e a clínica da Floresta é Horizonte Odontologia Floresta. São esses 3 contatos que a gente tem lá na rede social, no Instagram. A gente está também no Facebook, também com o mesmo nome. E também, quem quiser entrar em contato direto com a gente, pode mandar lá o telefone fixo nosso, é 3295-0212, é o telefone da Horizonte Odontologia, CRCs, que a gente chama que é Central de Relacionamento com o Cliente, vai entrar em contato com você e vai marcar uma avaliação comigo, com a minha equipe. Tenho certeza que a gente pode cuidar muito bem do seu sorriso. Facinho de acessar, né? Uma unidade no Floresta e outra unidade ali no Barro Preto. A gente está no Barro Preto, também é muito fácil mesmo, na Augusto de Lima, em frente ao Fórum Lafayette, esquina com a Rua Paracatu, e na Floresta, na Rua Pouso Alegre, 943, próximo da Confeitaria Momo. Eu acho que em Belo Horizonte, quem é de BH conhece esses 2 pontos de referência, é muito tranquilo de chegar. Então a gente está em 2 pontos muito central que a gente pode te atender da melhor forma possível. Excelente. Doutor, eu tenho certeza que algumas pessoas já vão entrar em contato aqui, porque além de toda a experiência, tem essa condição especial para esse mês, né? Para esse mês. Repete pra gente, só para deixar esse convite novamente, porque é uma oportunidade. Claro. Você que tem interesse em transformar seu sorriso, o início da transformação do seu sorriso é esse mês. Esse mês, a Horizonte Odontologia completando 21 anos de vida, a gente vai conseguir transformar o seu sorriso. Dá o pontapé inicial agora, com condições especiais de transformação do sorriso. Para implante dentário, para prótese protocolo, que é a prótese fixa sobre implantes, para coroas dentais, para implantes unitários. Você que precisa de transformar seu sorriso, conte com a Horizonte Odontologia e no mês de outubro, condições especiais. Vem com a gente. Eu achei o máximo aquela frase, receber um novo sorriso. Então eu já estou aguardando quem que vai esse mês receber um novo sorriso lá no Horizonte. Vai ser um prazer. Nós entregamos diariamente vários sorrisos de várias pessoas. A gente tem uma história muito grande de pacientes que recebem sorriso. E é engraçado, olha, eu vou te contar uma história. Dentro da clínica tem 2 TVs
que ficam passando, contando a história da clínica, mostrando foto dos dentistas que trabalham lá, explicando alguns tratamentos e tudo mais. E entre essas fotos aparece foto dos pacientes que transformaram o sorriso com a gente. E é muito legal que tem um monte de paciente que faz a primeira avaliação e fala assim, doutor, que dia que eu vou entrar nessa televisão aqui? Que dia que eu vou entrar nessa televisão aqui? Legal. E é o maior barato, porque é uma sensação de pertencimento que a gente quer. A gente fala lá que você pertence à família Horizonte. Você pertence à família Horizonte. Por quê? Você teve o sorriso transformado pela equipe da Horizonte Odontologia. Então, você pertencer àquele grupo da família Horizonte vai te transformar, fazer um senso de pertencimento de uma comunidade que quer ver você sorrir. Eu acho que é esse que é legal. O entrega de sorriso perfeito. Faz parte, né? A pessoa se envolve ali e a equipe também se envolve. Sim, é um engajamento total. Já contou várias histórias. Doutor, para quem está ouvindo esse podcast, né, 1 hora, um episódio aqui, a gente não consegue falar de todos os detalhes. Isso. A gente já está caminhando aqui, nem parece, mas já foi mais de 50 minutos. Doutor, na prática, como que funciona esse procedimento? A pessoa hoje foi lá, fez a avaliação, iniciou, aliás, e decidiu iniciar. Né, Perfeito. Essa mudança de vida. Como que vai acontecer na prática? Na prática funciona assim, ó. Vamos supor que a pessoa vai ter que fazer a colocação de uma prótese fixa sobre o implante, uma prótese total. Esse paciente, ele tem que fazer alguns exames. Se a saúde geral dele estiver boa, é mais simples. Mas se ele tem algum evento médico, toma alguma medicação e tudo mais, esse cuidado a gente tem que ter para a segurança do próprio paciente. Então, a gente solicita alguns exames, a imagem radiológica a gente tem dentro da clínica, que é importante, necessário. A partir dali, a gente já programa para fazer a parte dos implantes dele. A gente usa implantes que cicatrizam com um pouco menos de tempo do que o convencional. Antigamente demorava 6 meses para cicatrizar. Hoje em dia, se o paciente tem uma qualidade óssea razoável, com 3, 4 meses a gente já consegue colocar os dentes definitivos. Em alguns casos... Rápido, hein? É rápido. 3, 4 meses é rápido. Em alguns casos, a gente pode usar um implante que cicatriza até com 21 dias. Em outros casos, a gente pode fazer até a carga imediata, que é quando você coloca os implantes e no mesmo dia já transforma aquela prótese numa prótese fixa. Presa nos implantes já. Imediatamente. O paciente já sai com a prótese presa. No mesmo dia. No mesmo dia. E agora, se Deus quiser, nós estamos com um projeto para colocar a parte laboratória lá dentro para já sair com um dente definitivo com um dia de tratamento. A pessoa vai ter quase um spa odontológico. Entra de manhã e sai com um sorriso transformado à noite. Esse é um projeto nosso agora para o próximo ano, se Deus quiser, para poder fazer isso de uma forma segura, que tenha uma qualidade de entrega. A paciente tem que sair de lá satisfeito, porque eu acredito que não é pressa. É segurança, é qualidade que vai devolver o sorriso das pessoas. A pressa, que todo mundo quer coisa... A pressa nem sempre é o melhor. Mas eu acredito que existem casos que você pode fazer carga imediata e fazer tudo num dia só. E isso é muito legal de ser feito também. Muito bom, doutor. Doutor Estênio, agora eu gostaria que você deixasse um recado aqui para as pessoas que estão assistindo esse episódio, só que ainda passa aquela dúvida assim, será que eu preciso mesmo? Será que eu vou tomar essa decisão? Já está adiando, às vezes, há alguns anos, principalmente as senhoras, os senhores que precisam disso, às vezes já tem uma história, né? Ao longo da vida, e agora chegou o momento dessa pessoa mudar o sorriso. Então, vamos falar para você hoje que se pergunta, esse tratamento é para mim? Será que eu dou conta? Será que eu mereço? O merecimento é uma coisa fundamental de ser trabalhado lá na clínica que a gente trabalha. A gente fala que você tem que se merecer primeiro para poder receber o melhor tratamento odontológico, tratamento de saúde, tratamento estético, que seja que você tem que fazer na sua vida. Então, se você acha que você merece ter o seu sorriso transformado, não se deixe para depois. A vida passa muito rápido. Toda vez que você adia um procedimento de saúde que vai cuidar de você, você está se matando mais rápido. E você, quando você cuida de você mesmo, você aumenta o seu tempo de vida, aumenta a sua autoestima, aumenta a sua segurança, aumenta a sua capacidade de conviver com as pessoas. Somos seres que necessitamos de ter relacionamento com as pessoas. Se você está se escondendo porque você não consegue sorrir para as pessoas, porque não consegue mastigar direito, pode ter certeza que isso tem solução e que é acessível e que a gente consegue transformar a sua vida. Então, se você tem interesse em transformar a sua vida através do sorriso, entre nas nossas redes sociais, deixe seu telefone com a minha equipe, que a gente vai entrar em contato com você e vai começar a transformação da sua vida através do sorriso. Tá bom?
Excelente. Não, e o bom é quando a pessoa domina o assunto, né? É uma experiência de 21 anos, 21 anos. tratando diversas pessoas, Mais de tratando 10 mil sorrisos mais de transformados. 10 mil sorrisos. A gente tem lá um catálogo gigantesco desde 2001 para cá. 2002 foi quando começou a clínica, eu tô desde 2001. É muita gente já passou. Eu O imagino. cadastro é grande. Isso que eu acho legal, porque quando a pessoa domina o assunto, quando tem experiência, profissionalismo, é diferente. A É. gente vê que a pessoa que pode estar distante assistindo ali no YouTube esse episódio, pode estar ouvindo nas plataformas de áudio, mas a pessoa entende que é profissional. Eu espero que sim, espero que sim. É o que a gente busca aqui mesmo, verdade. Que bom, viu, doutor? Foi um prazer te receber aqui no BH Prazer foi meu, foi Podcast. muito legal e foi muito suave, viu? Foi 55 minutos, É eu mesmo? nem quis olhar pro texto. Passa rápido, né? Foi tranquilo, foi Não, e eu já tranquilo. deixo o convite pra gente aprofundar nesses assuntos, Ah, cara, né? vai ser um Porque prazer. uma hora a gente fala de uma forma breve sobre a história, fala um pouco sobre a experiência, só que eu acredito que são várias histórias e várias Não, tem pessoas. muita coisa aqui. A gente tem várias histórias desse período todo de pacientes que passaram na vida da gente, que marcaram, e que as histórias se repetem e a gente vai guardando essas histórias pra gente, né? Então, tipo assim. E tem muito conteúdo. A odontologia é muito vasta, né? Muito grande. Nós falamos aqui um pedaço da odontologia com implante dentário. Sim, Então, temos muita coisa que podemos atrapalhar e eu acho que vai ser um prazer poder voltar aqui no BH Podcast. que legal, viu? E para fechar, né, esse episódio, eu gostaria que você apresentasse os outros serviços também que a clínica oferece, né? A Horizonte Odontologia. Então, a Horizonte Odontologia, ela tem todas as especialidades odontológicas, praticamente todas. A gente tem, por exemplo, cirurgia, pediatria, periodontia, endodontia, que é tratamento de canal, periodontia, que é tratamento de gengiva. A gente faz implante dentário, reabilitações oral, de vários dentes, reabilitação oral. A gente tem prótese. Então, é uma clínica mais completa, com todos os especialistas na área, podendo te entregar o melhor tratamento possível. Tem até, inclusive, especialista em disfunção temporomandibular, que as pessoas hoje têm muito bruxismo, Sim, que apertam muitos dentes à sim. noite, que às vezes range dente, fica os dentes pequenininhos. A gente tem especialista na área que pode atender essas pessoas também. Excelente. E quando a pessoa tem esse acompanhamento, fica mais fácil de entender o processo, né? Às vezes a pessoa se perde em vários profissionais diferentes. Tendo uma clínica, é excelente. A gente busca comodidade. A gente fala que a filosofia da clínica é a filosofia da cura, onde o paciente entra com um problema, a gente busca resolver o problema dela como um todo, e a partir daí a pessoa começa a ter um acompanhamento de preventivo. Fazer limpezas periódicas, que é o que deveria ser feito desde pequeno, mas por várias circunstâncias, falta de acesso à odontologia, era muito inacessível, a pessoa às vezes não consegue fazer. E Sim. aí a gente tenta levar uma possibilidade da pessoa fazer o tratamento completo e depois entrar na fase de controle, simplesmente acompanhando todo o tratamento que foi feito. Porque é um investimento nela mesma e que merece um controle. Então, se você faz o controle direitinho, a saúde é mantida e a gente alcança o nosso objetivo, que é manter a saúde bucal. Muito bom. E eu não poderia deixar de perguntar, né? Todos esses procedimentos, sem a pessoa ter aquele medo de ir no dentista, aquela preocupação com o barulhinho do motor e tudo, A gente tem até. serve da mesma forma que o senhor comentou do Isso, implante? isso. A gente tem lá até na nossa unidade da floresta, a gente tem motor elétrico que o barulho é praticamente 5 vezes menos. Então, tipo assim, Nossa, é um conforto maior. É um conforto maior. Além de ter a TV no teto, para a pessoa tentar relaxar, ela escolher lá se ela quer ver uma série, se ela quer ver um clipe e tudo mais, para deixar aquele ambiente confortável. A odontologia evoluiu muito. Ainda existem os processos, os procedimentos técnicos que têm que ser executados e tudo mais, mas a gente tenta fazer aquilo ali de uma maneira leve, que a coisa seja uma maneira fluida, tranquila e que a pessoa consiga levar aquilo ali, ter o sorriso transformado, sem ficar aquele sofrimento da odontologia, que eu acho que todo mundo viveu durante muito tempo aí. muito bom. E para concluir, qual que é o Instagram novamente? Então, meu Instagram pessoal é @Dr. Estênio Neves, o Horizonte Odontologia _ e Horizonte Odontologia Floresta. São esses 3 Instagrams, os 2 da Clínica da Floresta do Barro Preto, e meu Instagram pessoal. Segue a gente lá, que a gente posta conteúdo, posta vídeo com dicas, para poder orientar as pessoas também sobre saúde bucal como um todo. Também o nosso papel de informação, de tentar
educar as pessoas se conscientizar dos problemas delas. E qualquer dúvida, a gente pode mandar um direct, pode entrar em contato com a minha equipe, que a gente entra em contato com vocês. Vai ser um prazer atender todo mundo. É isso aí. Para você que acompanhou esse episódio do BH Podcast até aqui, já fica a dica também para você seguir lá no Instagram, @BH Podcast, onde você encontra os melhores momentos desse episódio prontinho ali para você compartilhar, já pegar essas dicas que o Dr. Stênio deixou aqui para enviar para a pessoa, para o grupo da família, para os seus amigos e parentes. Então, Dr. Stênio, muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que é um assunto super relevante e que transforma literalmente a vida das pessoas. Eu fico muito feliz com o convite, vai ser um prazer voltar aqui em outras oportunidades. Eu espero que você tenha pegado um pouquinho do que a gente trabalha e eu espero que com isso você comece a transformação do seu sorriso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e para você que acompanhou esse episódio até aqui, até o próximo BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte.